projetos, né, como eu falei, eles exigem que a gente tenha uma análise do contexto, entender quais são as sensações que tu quer transferir para o projeto. Não existe uma regra específica, né? A gente precisa olhar o todo, o contexto, e entender se ele está de acordo com a proposta, com o conceito que a gente está usando. Texturas sem erros, como harmonizar os materiais. Sabemos que várias apostas surgem no mercado e aí a pergunta que fica é como harmonizar tudo isso dentro do projeto de interiores. Para conversar comigo sobre o assunto, hoje eu recebo a Lilian Valdade, que é arquiteta aqui em Criciúma e vai tirar algumas dúvidas, que são tantas, né, Lilian, sobre o assunto. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui participando do Caso a Ela. Como ornar com leveza e trazer essa sensação para o ambiente através dos materiais, Lilian? Eu gosto muito de trabalhar nos meus projetos essas misturas, né? E eu acho que é justamente essas misturas de texturas, né, de materiais, de elementos diferentes de projeto, que tornam um projeto mais especial. Trabalhar esses materiais, esses componentes, exige um pouco de cuidados, né? E é muito importante que a gente saiba quais os efeitos que eles causam, né? Os impactos que eles causam no projeto. E se isso é compatível com as intenções de projeto, com os conceitos que a gente quer adotar. E para isso, eu gosto sempre de trabalhar, adoto muito, os contrastes, né? Então, eu acredito muito que os contrastes presentes no projeto, eles acabam valorizando os materiais, né? Realçando a composição. E importante também, dentro de um projeto, é saber dosar, saber até onde ir com essas misturas para que não crie uma situação, um projeto que não tenha harmonia, que fique pesado na composição. E falando das sensações, os revestimentos naturais também, eu gosto, eu chego no ambiente, num lavabo, dá aquela sensação de aconchego, a pedra, né, o mármore, as cores mais terrosas também traz isso para perto, o verde, a própria textura natural também, né, traz isso. Tem alguma outra sensação que a gente pode elencar aqui, tecidos? Esses elementos, né, trazem todas essas sensações de aconchego, de acolhimento. Outros já têm um pouco mais de frieza, né, na composição. E, na verdade, a gente gosta de analisar cada material não só de forma isolada, mas como eles respondem a combinações, né? Por isso também a questão das misturas. Algumas combinações acabam potencializando alguns efeitos desses materiais e outros acabam por quebrar ou diminuir o efeito desses materiais. Então é importante analisar também no contexto. Eu gosto muito do toque da madeira, por exemplo, né? Dos elementos naturais, eu acho que eles causam um efeito bem importante no projeto e traz um pouco da natureza para perto da gente, né? Então o efeito da madeira que acaba acolhendo, e da mesma forma que a madeira, os próprios tecidos, né? E quanto mais textura a gente tem nos tecidos, mais eles vão acolher o espaço. Também fica bacana também na composição, dependendo da proposta, a gente trabalhar com elementos que geram esse contraste que eu falei, né? Então, de repente as pedras, né, os mármores, eles acabam quebrando, dependendo da proposta que tu quer usar no teu projeto, né? Acabam quebrando, minimizando um pouco os efeitos da madeira, mas traz um pouco mais de requinte, sofisticação e beleza também para o projeto. Como dosar isso para não pesar demais, assim, não causar um efeito rebote, por exemplo? Os projetos, né, como eu falei, eles exigem que a gente tenha uma análise do contexto, entender quais são as sensações que tu quer transferir para o projeto. Não existe uma regra específica, né? A gente precisa olhar o todo, o contexto, e entender se ele está de acordo com a proposta, com o conceito que a gente está usando e se realmente está batendo, compatibilizando com essas sensações, né? Então, não vejo que existem regras, né? Mas o todo, né? A análise do todo, da identidade, tudo isso vai ajudar na hora de fazer a composição, né? E a gente sabe que as tendências, né, no mercado da arquitetura e da decoração, elas são super fortes. A gente tem várias feiras, mostras que trazem novidades. Recentemente a gente teve a Expo Revestir, que trouxe, e eu vi muita coisa retrofit, né, vintage, que a gente já tinha lá há 10, 20, 50 décadas e está voltando. A minha pergunta é: como dosar? Estou fazendo um projeto hoje.
quero estar, entre aspas, aí na moda, quero trazer as novidades para dentro, né, da minha casa. Como que a gente faz esse equilíbrio entre tendência e atemporalidade, que é o que a maioria das pessoas buscam a longo prazo, né? Eu sempre gosto de trabalhar essa questão com o cliente para ver se ele realmente quer se enquadrar numa tendência, né? Se daqui a pouco, durante um tempo, ele realmente tem essa intenção de fazer algumas modificações novamente em casa, né? Eu sempre vejo com o cliente para a gente ter uma base atemporal, para que depois tenha abertura para ele trabalhar dentro da tendência, né? Conforme a época. Então, os materiais que eu considero atemporais são os mais naturais possíveis, os mais próximos da natureza, até no formato mais orgânico possível, né? Então, as próprias pedras e a própria madeira, todos eles sofrem releituras, né? Mas a essência, a base é sempre a mesma. Então, trabalhar com essa base bem forte vai garantir que lá na frente ele possa se enquadrar numa tendência, né? E se encaixar em novas possibilidades, novas releituras de materiais. E a textura preferida, ou a composição de texturas preferidas pela Lilian Valdati? Eu gosto muito de trabalhar com elementos frios e quentes e trabalhar essas sensações. Gosto muito da madeira, quase que na totalidade dos meus projetos eu trabalho com a madeira, então pontualmente, ou mesmo criando uma composição numa estrutura, criando algum contraste com a própria madeira, mas sempre presente. Então a madeira é uma base fundamental nos projetos. O próprio mármore, as pedras, eu gosto muito desse casamento dos mármores, né? Que pode ser tanto polido quanto acetinado, os dois têm efeitos também diferentes, né? Na composição, criam sensações diferentes, mas a base é quase sempre a madeira, né? E o mármore, e agregando a isso textura, né? Muito tecido, couro, pontualmente alguma cor, né? Dependendo sempre da identidade do cliente, da proposta do projeto, mas a base essencial é justamente essa atemporalidade. Lilian, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como que faz? Nós temos o nosso Instagram, né? A gente publica muito do nosso dia a dia, dos nossos trabalhos. Tem tudo no nosso Instagram, @Lilian Valdati. Lilian, obrigada. Então fica aqui o convite para a gente acompanhar também a Lilian no Instagram. Muito obrigada. E na próxima quarta tem mais ela entrevista com novos conteúdos aqui no Casa El.